Hoje, doutor Pellini, como eu disse, está com a gente. Vamos falar sobre os benefícios do orgasmo. Agora, para a gente chegar nos benefícios do orgasmo, primeiro a gente tem que ter o orgasmo, né? E muitas mulheres não sabem nem como chegar, como atingir esse orgasmo, né, doutor Pellini? Então, na verdade, nós vivemos hoje uma escravidão do orgasmo. Porque a maioria das mulheres é obrigada a ter essa resposta e, infelizmente, aquelas que não têm acabam fingindo um orgasmo. O que é muito desagradável para elas e principalmente ao parceiro, que nesse momento está sendo enganado. Mas o homem pode perceber que ela está enganando. Mas há mulheres que têm um ato teatral orgásmico fascinante. Não sei se você lembra daquele filme chamado Harry and Sally, onde ela está numa lanchonete e diz a ele, olha, nós estamos juntos há 3 anos e eu nunca tive um orgasmo. Ele fala, não, mas eu vi vários orgasmos seus. Ela fala, mas são fingidos. E ele pede, mas como assim? E ela faz na lanchonete uma sensação orgásmica. E aí tem uma senhora do lado que quando vem o garçom pergunta, o que você gostaria? Ela fala, eu quero comer a mesma coisa que ela. Que ela comeu, E na verdade o orgasmo não é um presente da natureza à mulher. A mulher aprende, Aprende. Né? Esse é um processo de desenvolvimento, de amadurecimento e principalmente de libertação de uma série de tabus e mitos que são trazidos desde a infância. Mas se a mulher não conhece o seu próprio corpo visualmente, como que ela vai se sentir à vontade de conhecer as zonas erógenas dela, onde ela sente prazer, onde ela não sente, de que infelizmente, forma? Se você analisar hoje, e a gente tem vários estudos mostrando que o número de mulheres que se olhou no espelho em direção à sua vagina é menos de 30% a 40%. A maioria não vê esse órgão com orgulho, vê como um órgão sujo, proibido, pecaminoso, porque é treinado assim desde a infância. Por mais que as mulheres tenham evoluído, elas continuam hoje presas a 2 grandes prisões, a prisão da estética e a prisão do orgasmo. A professora Rosemary Basson, que é do Canadá, ela mudou o projeto de estudo da função reprodutiva humana e ela percebeu que há mulheres espontâneas que têm orgasmos em todas as relações, mesmo se masturbando espontaneamente. E tem um outro grupo muito grande de mulheres chamadas neutras, que não entram no jogo sexual se não houver um estímulo poderoso. E, infelizmente, muito desses estímulos dependem de um parceiro adequado. E, muito provavelmente, mulheres que não têm orgasmo ou queixam disso, têm parceiros, às vezes, disfuncionais. Mas se ela tem vergonha de conhecer o seu próprio corpo, quem dirá de falar para o parceiro o que ela gosta, o que não gosta e de que forma também, né? E, infelizmente, há muitos parceiros que não aceitariam, por exemplo, que essa moça se preparasse com um vibrador, por exemplo. Então, por exemplo, toda mulher que já teve orgasmos se masturbando pode transferir essa experiência ao parceiro. Olha, eu gosto assim, prefiro assim e manipule assim. E muitas delas demoram muito para atingir o orgasmo. Porque, por exemplo, para que um pênis humano encha o suficiente para a penetração, você precisa de 50 ml de sangue. Para que uma vagina e uma estrutura uterina e clitoriana respondam ao orgasmo, você precisa 10 vezes mais sangue. São 500 ml de sangue. Então, a resposta sexual feminina é muito mais lenta. Se você tem um parceiro que é muito rápido, essa mulher sempre será disfuncional. Quer dizer, nem dá tempo de ela chegar a esse orgasmo. E provavelmente muitas mulheres aprendem a usar um vibrador, por exemplo, se preparando para que o parceiro a penetre no momento final, próximo ao orgasmo. Mas o homem brasileiro, infelizmente, não aceita bem que as mulheres, suas mulheres, se divirtam com pequenos brinquedos ou introduzam esses pequenos vibradores e brinquedos durante a relação. A gente tem alguns mitos e verdades e muitas perguntas também, você pode mandar a sua. Vamos ver o primeiro deles, ó. O orgasmo não é capaz de aliviar tensões musculares. Não, é o contrário, né? Teoricamente, mulheres muito tensas, mulheres que têm TPM, se você tiver um parceiro que consiga fazê-la ter um orgasmo, o orgasmo alivia essas tensões, porque ele produz uma série de substâncias vasoativas que dão reconforto cerebral, relaxam a musculatura e o próprio cansaço físico que o gasto calórico de um orgasmo produz. Então, o orgasmo é capaz de aliviar tensões musculares, isso sim. A desculpa de algumas mulheres, eu não vou ter relação sexual hoje que eu estou com dor de cabeça. Dizem também que a dor de cabeça, depois de um orgasmo, é aliviada, né? Teoricamente, você tem durante o orgasmo a liberação de óxido nítrico,
que é um vasodilatador muito potente. Então você tem dois momentos. Há mulheres que podem ter enxaquecas após o orgasmo, porque você teve uma vasodilatação, aumentou a quantidade de sangue no cérebro, isso gera enxaqueca. E há mulheres que não, que estão com dor de cabeça e ao receber um orgasmo positivo, né, gratificante, elas podem ter uma vasodilatação cerebral e aí sim melhorar a encefaleia, dor de cabeça, que era por baixo fluxo sanguíneo. Então você pode, os dois lados, quem né? tem enxaqueca tensional, enxaqueca, por exemplo, que está para menstruar, geralmente pode ter enxaqueca pós-orgasmo também. Puxa vida, essa eu não sabia. Vamos ver mais uma dúvida, mais uma não, é a primeira dúvida, né? De um telespectador, é a Carla Montes. O orgasmo ajuda no tratamento da ansiedade? Então, esse é um componente complexo, porque a mulher que é ansiosa, ela tem mais dificuldade para ter orgasmo, porque ela fica esperando ter, e essa espera gera uma tensão de ansiedade. Então, a ansiedade é piorada pela mulher que não consegue ter orgasmo. As mulheres que não conseguem ter orgasmo são muito ansiosas. Agora, se você, por exemplo, tem orgasmos frequentes, a sua ansiedade diminui, porque você aliviou aquela coisa da necessidade de ter. Eu sei, por exemplo, que posso entrar em qualquer relação e vou ter orgasmo. Isso alivia a ansiedade. Mas o orgasmo por si só não alivia a tensão sexual, chamada pulsão sexual ou libido, mas não a pulsão de ansiedade ou de angústia. Um beijo para você, viu, Carla? Vamos ver mais uma dúvida que chegou? É da Aline. Nunca tive problemas, mas depois que minha filha nasceu, sinto dores na hora da relação e não consigo ter orgasmo. Teria alguma coisa a ver com o parto? Bom, teoricamente, em parte sim. Se o parto foi natural, cesáreo, ou foi necessário fazer uma abertura na vagina que chama-se episiotomia, você pode ter cicatrizes nessas áreas que tornam o ato sexual desconfortável. Então, ela precisa de uma boa avaliação de um ginecologista para verificar se a consequência do parto não trouxe alguma anormalidade ao órgão sexual que ela tem, que é a vagina. Agora, é comum a mulher que deu à luz perder interesse sexual durante um certo espaço de tempo. É mais o emocional dela do que o físico? Provavelmente aqui é uma coisa muito física, porque ela tem uma referência. Depois do parto eu tenho dor e não consigo ter prazer. Então, existe provavelmente alguma cicatriz, alguma coisa que está incomodando, isso tem que ser visto. Mas, por outro lado, toda mulher que deu à luz e volta a ter vida sexual satisfatória deveria ter uma estátua em praça pública, porque dar à luz é um fenômeno realmente fascinante para a mulher, mas a torna mãe. E a figura de mãe não corresponde à figura de uma mulher sexualmente ativa. Muitas mães que assumiram esse papel materno passam a se sentir travestidas quando usam uma lingerie especial para o seu parceiro. Então, é necessário uma mulher muito madura que passe essa experiência da maternidade e retorne à experiência sexual. Provavelmente, quem já gostava de sexo antes da maternidade vai voltar a gostar depois. Mas quem já tinha dificuldade antes de engravidar, talvez depois de virar mãe, essa chance de satisfação sexual se complica. Fundamentalmente, essa moça precisa de um ginecologista para examinar o equipamento e um terapeuta para ver se há algum envolvimento. Às vezes o parceiro se afastou demais porque virou pai também. E esse pai passa a ver essa mulher como mãe e não mais como esposa ou parceira sexual. Procura, então, a ajuda de um médico, tá, Aline? Das duas formas, tanto do lado emocional como físico também, né? Sim. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Ter uma vida sexual ativa contribui com o aumento da imunidade do corpo. Sim, isso é verdade. Verdade, né? Isso não só é verdade, mas, por exemplo, quando você seleciona o seu parceiro, e isso é feito através do beijo, você transmite para o seu parceiro células e o seu parceiro transmite para você células de imunidade. Então, você é capaz de reconhecer num parceiro alguém diferente de você. E a atração sexual é feita assim, quanto mais diferente você for, mais atraente você será, porque a natureza tem interesse de unir pessoas diferentes para fazer filhos cada vez mais qualificados. Então, a imunidade aparece assim, no beijo, você consegue, através do seu sistema imune, perceber se aquele parceiro te interessa ou não. Ah, é? O orgasmo também funciona assim, porque durante o orgasmo você libera do lado feminino a ocitocina e do lado masculino a vasopressina. Vasopressina e ocitocina fazem criação de vínculo. E para que uma resposta sexual seja confortável, nós já falamos sobre isso, você tem que ter vínculo, tem que ter compromisso e tem que ter paixão.
E, infelizmente, a paixão é a última que resiste a um casamento de 7, 10 anos. E sem paixão, sem admiração, a chance de orgasmo diminui. Vamos para mais uma dúvida que chegou? Vamos ver de quem é? Da Gel Mantovani. Ouvi dizer que ter vários orgasmos por semana auxilia no tratamento da asma e da rinite. É verdade? Bom, agora, pelo que nós estamos vendo, Tomara, né? o orgasmo vai resolver todos os problemas médicos Se existentes. fosse sinusite também, estou feliz. Na verdade, você tem durante o orgasmo um aumento de circulação periférica. Tanto que há mulheres e homens que têm preenchimento de sangue nas orelhas, preenchimento e coriza. E se você perceber, por exemplo, os homens que usam produtos para estimular a ereção, tipo comprimido azul, eles têm coriza também e têm rinite. Ah, é? Porque realmente você aumenta a vasodilatação. Então, provavelmente, o orgasmo não melhora nem a rinite, nem a sinusite. Ele pode, inclusive, fazer você ter piora, porque esse vasodilatação aumenta a lubrificação Então, local. quando você vê uma pessoa que tem muita rinite, muita sinusite, você fala, ai, tá praticando bastante. Não, na verdade, pode ser algum pó branco que se anda tomando exageradamente nesse país, né? Essa poluição, hoje cedo eu acordei, estava assistindo o jornal lá de manhãzinha da Globo, o Bom Dia São Paulo, e eles estavam dizendo da qualidade Do ar. horripilante do nosso ar aqui em São Paulo. Nós estamos, por exemplo, com uma diminuição de umidade. Você falando, por exemplo, tem que tomar água eu tomo 2 sem litros parar. por dia. Verdade. Essa é a necessidade. E, infelizmente, o orgasmo depende de hidratação também. Se você está desidratada, se você está com fome, se você está desnutrida, se você está anêmica, se você está deprimida, infelizmente, o orgasmo torna-se mais difícil. Só as notícias que você recebeu agora de manhã. É que a gente tem que filtrar e Você vê deixar que, passar o que na a gente verdade, pode mudar. não é só falta de orgasmos, nós estamos broxados. Broxados pelo governo, broxados pelo custo das coisas, nós estamos broxados pela cultura, broxados pelo trânsito. E tudo isso gera mais dificuldade de resposta ao orgasmo. Verdade. Um beijo pra você, viu, Gel? Vamos pra mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo. O orgasmo não ajuda a melhorar a pele e o cabelo. Não é o contrário. O orgasmo, a vida sexual, aumenta a autoestima, aumenta a confirmação de autoafirmação e a vasodilatação produzida pelo orgasmo melhora a pele, melhora o cabelo, organiza o sistema menstrual. Você sabe, por exemplo, mulheres que têm vida sexual têm menstruações reguladas. Mulheres que não têm vida sexual e não estão perto de parceiros masculinos entram em ausência menstrual. Então, por exemplo, freiras na clausura não menstruam. Não menstruam. Porque não tem contato com o hormônio masculino. Então, a presença de um ato sexual prazeroso melhora a pele, melhora o cabelo, melhora as estruturas gerais do sistema imune, como acabamos de falar. Vamos para mais uma pergunta? Próxima, qual é? É verdade que o orgasmo diminui a acne? Pergunta Lexiane. Então, Lexiane, normalmente as mulheres que têm acne, que têm espinhas, que têm oleosidade, que têm queda de cabelo, que têm pelos, elas podem ter ovários policísticos. E é comum essa frequência, ovários policísticos com alteração importante da pele para o lado masculino. Quando você tem orgasmos e tem vida sexual, provavelmente seu sistema menstrual começa a se regular e o ovário policístico passa a se tornar um ovário normal. Nesse caso, o ovário normal que ovula produz uma pele melhor. E muito provavelmente, se ela estiver usando uma pílula junto e essa pílula melhorou a autoestima, muito provavelmente não foi o orgasmo que melhorou a pele, mas foi o fato de ela ter melhorado a pele com uma pílula especial, existem várias no mercado, e aí sim se sentir com uma autoestima melhor e ter orgasmo porque está mais autoafirmado. Quer dizer, porque tem mais à vontade no Está mais à relacionamento vontade, sexual, esteticamente está se sentindo melhor. Vamos para mais uma dúvida? Olha, da Vitória. Fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Isso interfere no orgasmo? Nós estávamos Como você falando falou, sobre né? isso. Na verdade, as meninas e mulheres que têm ovários policísticos, elas produzem mais hormônio masculino e menos hormônio feminino. Então, teoricamente, essas meninas teriam mais facilidade para se sentir sexualmente ativas e ter mais orgasmo. Mais vontade de ter relação porque sexual. elas têm mais hormônio masculino. Mas, infelizmente, como esse fenômeno de ovário policístico está associado a acne, oleosidade, espinhas, e hoje nós sabemos que está associado à resistência insulínica,
essas meninas são candidatas a diabetes ao envelhecer, muito provavelmente por essa perda de estima, por estar acima do peso, por estar com acne, diminui o interesse sexual. Então é surpreendente, a gente acreditava que as mulheres com ovários policísticos fossem mais sexualmente ativas, né? E a gente percebe que isso não é verdade. A mulher sexualmente ativa, chamada espontânea, é uma mulher que aprendeu a ter orgasmo, aprendeu a ver a vida sexual como uma coisa produtiva e foi durante a infância até a chegada da idade madura, não teve imprevistos, porque se você cruza com um parceiro ruim, se você cruza com um parceiro ansioso, se você cruza com um ejaculador precoce, a sua resposta sexual tende a se complicar com o tempo. E principalmente se você foi assediada. Uma das coisas mais complicadas do nosso setor de atendimento são as mulheres que, infelizmente, foram assediadas ou por padrastos, ou por irmãos, ou por vizinhos. Essas mulheres, para se recuperarem e terem um orgasmo livre, espontâneo com seus namorados, merecem uma atenção muito especial. E muitas vezes de uma equipe multidisciplinar. Dificilmente hoje se resolve problemas sexuais de uma forma exclusiva, no consultório. O máximo que eu consigo fazer é orientar, mostrar os órgãos genitais, tranquilizar, mostrar que tudo está estável, mas sempre será preciso um terapeuta, sempre será preciso uma professora de atividade física e principalmente hoje a gente usa muito fisioterapeutas para treinar a musculatura vaginal. A maioria das mulheres que não têm orgasmo são muito tensas e a vagina não responde ao processo de relaxamento. E para você ter um orgasmo, você tem que responder 3 perguntas. Quais? Onde eu estou e se sentir bem onde você está, quem eu sou e ter uma identidade dos seus órgãos genitais e quem é esse parceiro. Porque, como nós vimos, você tem que ter cumplicidade e tem companheirismo e essa cumplicidade te dá segurança. A mulher não funciona sexualmente bem num lugar onde ela não está segura. Existe um ponto cerebral chamado amígdala que faz você se sentir insegura. Quem é esse parceiro? Onde estou? Onde vou? O que vai acontecer? Isso gera ansiedade e bloqueia o orgasmo. É complexo, gente, mas a gente tem que abrir essa caixinha e conseguir desmistificar isso tudo, né? Dentro da gente, né, doutor Pereira? Na verdade, os homens têm uma caixa cerebral que chama caixa do nada. É a caixa vazia. Quando um homem tem um orgasmo, ele entra na caixa do nada. E não adianta você perguntar, como é que foi? Você me ama? E aí você fica bravo. Eu te fiz uma pergunta tão legal. Ao contrário, as mulheres quando têm um orgasmo, elas entram na caixa do tudo. É assim, nossa, como essa casa está linda, nossa, como a vida é bonita. O que você acha da gente viajar semana que vem? Nossa, aquele restaurante que nós fomos foi incrível. Quer dizer, são momentos diferentes. O orgasmo masculino é como se fosse uma escravidão da ejaculação para fecundar alguém. O orgasmo feminino não. Ele é um presente que recompensa uma relação afetiva segura. O orgasmo não é necessário para que você engravide. Isso é um problema. Tem mulher que acha isso? Na verdade, é uma pena que a natureza tenha feito isso. Quer dizer, as mulheres engravidam sem ter orgasmo. O que engravidar deveria ser o contrário. A natureza poderia ter ajudado as mulheres a só engravidar se tivessem orgasmos. E hoje a gente sabe que as mulheres que têm orgasmos têm contrações importantes do útero aspirando espermatozoides para dentro do seu canal. Ela suga. Então o orgasmo favorece fecundação, favorece gravidez, sim. Mas infelizmente, mesmo estupros sem orgasmo, lógico, podem fecundar uma mulher que não pretende aquela gravidez. Vamos para mais um mito? Vamos ver o próximo. Um beijo para você, viu, Vitória? O orgasmo diminui a produção de cortisol, que é justamente um dos causadores de estresse, né? Na verdade, a produção dos hormônios esteroides começa com o colesterol LDL. Do colesterol LDL, você tem 2 caminhos que vão para a progesterona de um lado e para a formação de cortisona do outro lado. Então, os hormônios sexuais vêm do LDL, da androstenodiona, do dihidroepiandroandrosterona e desemboca na testosterona. E depois, hormônio feminino. Do outro lado, na adrenal, esse complexo de LDL e colesterol vai para cortisol. Então, quanto mais hormônios sexuais você produzir, menos cortisol você produz, porque o veículo central é o mesmo, que é o colesterol LDL. E o estresse atrapalha o orgasmo? Sim. Você não consegue ter orgasmo numa situação de estresse.
E o orgasmo favorece a queda do estresse? Sim, porque você está confiante com aquele parceiro que você escolheu. Agora, aqueles casais que gostam daquelas relações sexuais em lugares assim, públicos, exóticos, por exemplo, na cabine do avião, que mal você consegue fazer xixi, eles conseguem ter relação sexual ali dentro, ou então no meio da estrada, na varanda, não sei aonde. Isso não é um estresse? Então, na verdade, da mesma forma que nós comentamos que você tem que ter compromisso, intimidade e paixão, como a paixão diminui, a forma de melhorar essa paixão é você criar 3 fatores de estímulo. Aventura, certo? Aventura de um lado, que é essa, né? Ter relações, por exemplo, numa autoestrada, no meio de uma fazenda, dentro do avião, por exemplo. Então, o aumento da aventura gera mais interesse sexual. O outro lado é você ter mais tesão pela vida. Então, por exemplo, um casal que vai viajar e no meio do caminho para o carro para ter uma relação dentro do carro. Aquilo além de ser aventuroso, é uma sensação de tesão de vida. E o outro ponto importante é a pegada. E geralmente essas relações que são dentro de ambientes públicos, eles têm uma pegada diferente. Porque você está numa situação fora do seu controle e você pega de um jeito que você entra no jogo sexual mais rápido. Então, pegada, paixão, tesão e principalmente aventura gera mais interesse sexual. Quer dizer, isso gera um estresse, mas um estresse positivo, não aquele estresse que derruba? Não, você vê, se você tem um estresse desse tipo, puxa, nós estamos aqui na Pedra da Gávea e vamos pular de asa delta e vamos transar antes de chegar lá na praia. Pelo amor de Deus, por exemplo, isso é um estresse positivo. Agora, se você tem uma mulher, por exemplo, que não tem orgasmo, não gosta de ter relações e o parceiro a convida para ir para um motel, esse estresse é negativo, porque ela já não gosta disso. Tanto que há mulheres, por exemplo, que você não consegue motivar sexualmente porque elas são aversão. Então, não é uma disfunção sexual mais, já é uma aversão. E nesse ponto, a coisa é muito complicada. É que também muitas mulheres, se você está bravo, se você está infeliz, você não consegue ter uma relação sexual. Para o homem, eu acho que até alguns homens conseguem. Para a mulher, para a maior parte delas, a maioria dos homens usa a relação sexual para esquecer problemas e entrar na caixa do nada. A maioria das mulheres usa a relação para um vínculo afetivo, um vínculo emocional. Lógico que há mulheres hoje que fazem sexo de forma espontânea, sem se preocupar com isso. Mas a grande maioria das mulheres, a relação sexual depende de estímulos. E esse estímulo começa de manhã, quando ela é bem atendida, um café na cama, por exemplo, um telefonema dizendo, olha, se prepare que hoje à noite nós vamos jantar, vamos passear, quem sabe. Então, o processo feminino de preenchimento do sangue na sua bacia é como se fosse uma represa. Essa represa começa a coletar sangue desde manhã. E por no isso que a gente sexual, é tão complicada, né? Na verdade, pra não é homens, complicada. Não, eu digo assim, para muitos homens que não têm essa habilidade, ele enxerga essa mulher como algo como um toque de dedos e vai funcionar. E na verdade assim, não é assim. Na verdade, a maioria dos homens teria que aprender que carinho demais também não é interessante, porque muitas mulheres querem ser pegas com uma forma mais masculina. Mas o grande investimento é a confiança. O orgasmo feminino eclode na confiança. Vamos ver agora mais, acho que uma pergunta que surgiu da Tânia Alexandre. Existe mesmo o tão falado orgasmo múltiplo? Se sim, como fazer para alcançar? Bom, essa é uma diferença importante. O orgasmo masculino, ele é um orgasmo esgotante, né? Ele ejacula, tem orgasmo e aí entra num período chamado período refratário. Rapazes jovens têm períodos refratários de 5, 6 minutos. Homens mais maduros, acima de 60, esse período refratário chega a 2 dias às vezes. Então, o orgasmo masculino, ele é esgotante. Ele termina, o pênis entra em falência e depois retorna dependendo da idade e do interesse. Já do lado feminino, o orgasmo, ele não se conclui por si próprio. Então, há mulheres, por exemplo, que têm um orgasmo e se mantêm num nível de excitação que imediatamente podem ter orgasmos múltiplos. Isso é real, não são todas as mulheres, não é fácil de você obter, quer dizer, não é uma coisa que você pode aprender, é uma coisa que muito provavelmente está ligada a uma essência, que você é mais tranquila, você é mais desenvolvida, é mais espontânea, tem um parceiro agradável e principalmente mulheres que querem mostrar ao parceiro o quanto estão interessadas nele, de tal forma que esse parceiro já se levantou
está fazendo a barba e ela o procura para continuar mantendo a sua vagina estimulada. Existe orgasmo múltiplo, sem dúvida nenhuma. Mas os orgasmos também trazem situações e sensações diferentes. Normalmente Isso você são tem... considerados múltiplos? Quer dizer, se a mulher tem um orgasmo de um jeito, depois outro orgasmo de outro jeito... Não, na verdade, sensação, a palavra médica orgasmo múltiplo significa que você não conclui a resposta você não chega. total. Como se chegasse à metade. Porque a resposta final leva a esgotamento também. E, evidentemente, você tem também orgasmos que podem começar pelo clitóris, então são orgasmos clitorianos, e aí se prolongam para contrações vaginais, são orgasmos vaginais, e continuam ainda por espasmos musculares, principalmente contrações uterinas. Então, muitos orgasmos múltiplos são sequências de um orgasmo, né? Que começa no clitóris e se prolonga. Veja que, normalmente, na mulher, tudo que ela tem de menstrual é de dentro para fora. Muco, corrimentos, a própria menstruação, é tudo de dentro para fora. Na mulher que está se preparando para ter um orgasmo, essa sensação é de fora para dentro. É o contrário. É como se ela estivesse sugando o parceiro, trazendo o parceiro para dentro e, evidentemente, os espermatozoides e a chance de gravidez. Olha, eu vou falar o seguinte, tem tantas dúvidas para a gente responder ainda. O doutor Pellini volta e a gente continua a falar, porque são tantas as mulheres que querem perguntar, mas não se sentem à vontade quando estão frente a frente com o médico. Que legal seria que você aproveitasse o nosso espaço, claro, mas anote suas dúvidas e pergunte para o médico, gente. Não importa o que ele vai achar, ele vai achar isso, vai achar aquilo de mim. A gente pensa demais nessa hora, quando simplesmente a gente tem que tirar as nossas dúvidas, né? A maioria dos médicos hoje, eu sou um dos professores da Faculdade de Medicina da ABC, nós conseguimos algumas mudanças. Até 10 anos atrás não havia nenhuma aula de sexualidade humana dentro do programa de medicina de ensino. Hoje nós já temos aulas para o 3º ano, para o 4º ano e os residentes acompanham. E hoje o que o seu médico deve te perguntar? Você está satisfeita com a sua vida sexual? Por favor, se você estiver, diga sim. Mas se você não tiver, diga não e peça ajuda, evidentemente. Seja sincera com você, né? Infelizmente, a maioria dos médicos, quando faz essa pergunta, cruza os dedos. Para tomara que ela diga que sim. Tomara que ela diga que sim. É despreparo médico. É despreparo. Né? E nós estamos melhorando, os médicos estão melhorando, estão ouvindo mais, estão mais atentos. E como a mulher hoje se tornou dona da sua estrutura corporal, elas estão sendo mais evidentemente informativas. Então, encontro muito mais facilidade hoje de conversar sobre orgasmo, por exemplo, com minhas clientes, do que 10 anos atrás. Que ótimo, que isso melhora a cada dia, né? Sem dúvida. Esse é o site, tá certinho? Isso. Olha, é o www.genicsmedicina.com.br. Tem um telefone também, porque o Dr. Pellini faz um trabalho maravilhoso no ABC, em São Bernardo, que é um trabalho que ajuda as mulheres nessa... É um grupo de sexualidade e saúde ligado à sexualidade. É na busca da saúde mesmo. Tem psicólogo, tem geral. fisioterapeuta, tem andrologista, tem urologista. Infelizmente, como é ligado a um serviço público, tem uma fila de espera. Né? E, teoricamente, a gente seleciona... o nosso grande número são mulheres pós-menopausa, que é a fase mais crítica. Né? Olha, o telefone, qualquer informação que você queira, é o 5052-1409. 0 operadora 11-5052-1409. Doutor Pellini, claro que volta. Querendo sugerir temas, fique à vontade, mas é importante que você participe. Outra coisa Obrigada, que eu queria comentar. Pode comentar, claro. Em Fernando Noronha, os orgasmos são melhores, não são? São melhores em qualquer lugar, desde que você esteja à vontade com a pessoa que você quer. Obrigada, meu doutor Pellini.